A nossa história começa quando os holandeses chegaram em Salvador em 1624. Eles utilizaram estratégia de bloqueio naval para fechar o porto de Salvador. A partir daí, seguiu-se um ano de conflitos entre colonos e holandeses. Os colonos, liderados por Matias de Albuquerque, militar português, pediram reforços para a União Ibérica, porém o apoio demorou para chegar. Conseguiram então aliados como Felipe Camarão, que representou os indígenas catequizados, e Henrique Dias, representando os escravos forros porque era filho destes. Dentre os aliados, podemos destacar Domingos Fernandes Calabar, que foi o principal estrategista, pois possuía bom conhecimento local. Então, a elite, chamada de mazombos, e a população resistiram, utilizando táticas de guerrilha para assegurar a entrada da Companhia das Índias Ocidentais, estratégia chamada de Guerra Lenta. Por não conhecer o local nem a estratégia utilizada pela resistência, os holandeses fizeram uma saída estratégica para conseguir mais dinheiro e articular planos para então voltar em 1630. Dessa vez, os holandeses voltaram em Pernambuco, porque era o maior produtor de açúcar da colônia. Os colonos tentaram impedir com a Guerra Lenta de novo, mas a WC já estava preparada e conseguiu se infiltrar. A estratégia articulada pelos holandeses foi se aproximarem dos indígenas, escravos e senhores de engenho, oferecendo-lhes ajuda e bens materiais. E como perceberam a eficiência de Calabar, foram negociar com ele, prometendo-lhe alta patente no exército, entre outros benefícios. Calabar acabou aceitando o acordo. Ainda naquele ano, especuladores holandeses começaram a estocar açúcar para vender nos períodos de escassez. Assim, em 1636, um terço dos engenhos de Pernambuco já era domínio holandês. No ano seguinte, houve a chegada de João Maurício de Nassau em solo pernambucano para fazer parte da administração da WC. Nassau, que possuía apenas interesses econômicos na colônia, mandou construir estradas e portos, auxiliando no transporte e embarque de produtos. Em 1640, após anos estocando, os especuladores holandeses inundaram o mercado com açúcar, causando excesso do produto e, consequentemente, a desvalorização. Ao mesmo tempo, a WC, depois de todos os anos de investimento, começou a cobrar os senhores de engenho, que com a crise ficaram devendo e, para sair dessa, pararam de apoiar a WC. Por isso, Nassau foi convidado a se retirar, já que sua administração não agradava mais. Escondidos da companhia, os senhores de engenho começaram a financiar o exército da resistência, estabelecendo assim um acordo entre os dois. O que resultou em 1648 e 1649 na Batalha dos Guararapes, durante a insurreição pernambucana, em que a resistência, liderada por Dias, Camarão, Vidal Negreiro, militar luso-brasileiro, e Fernandes Vieira, senhor de engenho português, conseguiu conter os holandeses. 5 anos depois, em 1654, Portugal pagou uma taxa de indenização a pedido dos holandeses para que eles pudessem então partir do território pernambucano e deixá-lo voltar a ser domínio português. Essa é a análise feita pelo historiador pernambucano Evaldo Cabral. Outras fontes, como o livro didático de Azevedo e Seriacop, apresentam uma versão um pouco diferente da história completa. O livro didático começa contando que uma esquadra holandesa chegou no litoral de Salvador já abrindo fogo e em pouco tempo ocuparam a cidade. Apresenta também o ano de conflitos entre colonos e holandeses e a demora da União Ibérica em mandar ajuda, porém não caracteriza qualquer personagem. Com a derrota, os holandeses abandonaram Salvador e resolveram invadir Pernambuco, que era o maior fornecedor de açúcar, chegando lá em 1630, ocupando Recife e Olinda. Sob o comando de Matias de Albuquerque, os colonos começaram a armar emboscadas para impedir o avanço holandês, porém não funcionou e a Companhia das Índias Ocidentais saiu vitoriosa.
conseguindo ainda estabelecer um vínculo com a elite pernambucana. Então, em 1637, a WC mandou Nassau para governar o Nordeste. Ele implementou um modelo administrativo como o holandês, construiu estradas e a cidade de Maurícia, reproduzindo o modelo europeu. Em 1640, houve a crise do açúcar, que, segundo o livro, foi causada por incêndios em produções açucareiras, epidemias e períodos de seca, o que, se formos parar para pensar, causaria o aumento do preço do produto, devido à sua escassez no mercado, não uma desvalorização. A companhia, enquanto isso, pediu quitação imediata das dívidas, aumentando ainda os impostos sobre os senhores de engenho. Porém, Nassau pede para a companhia dar uma trégua para os senhores de engenho. A companhia nega e, em 1644, Nassau pede demissão e volta para a Holanda. Os senhores de engenho, então, começaram a articular uma rebelião, da qual os conflitos começaram em 1645 e se seguiram por 9 anos. Detalhe que o livro não cita em nenhum momento o acordo com o Exército da Resistência. Em 1648 e 1649, os holandeses foram derrotados 2 vezes na Batalha dos Guararapes. Mais uma vez, o livro não caracteriza qualquer personagem. Essa situação obrigou os holandeses a se retirarem de Olinda e irem para Maurícia, onde ficaram até 1654. O livro ainda enfatiza que os holandeses, ao reconhecerem a superioridade do inimigo, se renderam. Há também a análise do exército, que conta apenas memórias, conceito bem diferente da história real. Segundo essa análise, os holandeses são tratados como os únicos invasores da pátria brasileira, que ainda não existia, pois era colônia. Ao fazer isso, deixaram uma dúvida no ar. Os portugueses também não foram invasores desse território? A única diferença é que chegaram antes. São apresentadas apenas 3 personagens, as consideradas importantes pelo analisador: Vidal de Negreiro, Felipe Camarão e Henrique Dias, que foram o diferencial na luta contra os invasores, da qual saíram vitoriosos facilmente. Durante a análise, o exército sempre ressalta Negreiro, por este ter sido um militar luso-brasileiro que liderou o exército em suas batalhas. Ao final, a análise apresenta que o povo brasileiro, que ainda não existia, conseguiu, graças à sua união, expulsar os invasores da pátria.